Por que o tempo inspiratório em ondas decrescentes é maior que na onda quadrada, mesmo na modalidade VCV? Aqui na plataforma já tem um vídeo mostrando a forma da onda e a sua relação com o tempo inspiratório, com o tempo expiratório e, consequentemente, com a relação em Zies. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê das ondas decrescentes terem um tempo inspiratório maior que na onda quadrada. Lembrando que nem todos os ventiladores mecânicos possibilitam que a forma da onda de fluxo seja alterada na modalidade VCV. No SDVM, é possível escolher entre a onda de fluxo quadrada ou onda decrescente trapezoidal ou decrescente triangular. Na onda de fluxo quadrada, o fluxo pré-ajustado, que para esta situação simulada foi pré-ajustado em 60 litros por minuto, é mantido em toda a fase inspiratória. Então, o fluxo atinge o valor na fase inspiratória de 60 litros por minuto e esse valor é mantido por toda a fase inspiratória até que o volume corrente pré-determinado pelo operador do ventilador mecânico seja atingido, que para esta situação simulada foi pré-determinada em 500 mililitros. Observe também que a pressão inspiratória vai tendo o seu valor aumentado até o fim da fase inspiratória. Para esta situação simulada, a pressão de pico foi de 19 centímetros de água. Vou anotar nesse canto esse valor para que possamos comparar posteriormente. Então, na forma da onda quadrada, o valor da pressão de pico foi de 19 centímetros de água. E o tempo inspiratório foi de 0,50 segundos. Mas na onda decrescente, há um pico de fluxo inspiratório, que será de 60 litros por minuto, porque é o fluxo inspiratório pré-ajustado. Então, vai haver um pico de fluxo inspiratório e depois, à medida que o ar, o volume corrente, vai entrando, a velocidade de oferta desse ar, ou seja, o fluxo vai caindo, fluxo decrescente. Como a pressão nas vias aéreas vai aumentando com a entrada do ar, a queda progressiva e simultânea do fluxo acaba gerando menor pico de pressão, pois o ar entra mais lentamente, turbilhonando menos o ar e gerando pressão de vias aéreas mais baixas em comparação com o fluxo quadrado. Mas na onda decrescente vai haver um pico de fluxo inspiratório. Esse pico de fluxo inspiratório é justamente o valor do fluxo inspiratório pré-ajustado. Então, na onda decrescente, vai haver um pico de fluxo inspiratório e depois, à medida que o ar, que o volume vai entrando, a velocidade de oferta desse ar vai caindo, fluxo decrescente. Como a pressão vai aumentando com a entrada do ar, a queda progressiva e simultânea do fluxo acaba gerando menor pico de pressão, pois o ar entra mais lentamente, turbilhonando menos o ar e gerando pressão de vias aéreas mais baixas em comparação com a forma da onda quadrada. Então, o pico de pressão na onda decrescente foi de 15 centímetros de água. Na onda quadrada, foi de 19 centímetros de água. Por quê? Porque na onda quadrada, ao abrir a válvula inspiratória, é oferecido um valor de fluxo que será mantido durante todo o tempo inspiratório, ou seja, durante toda a fase inspiratória, até o volume corrente pré-programado de 500 mililitros ser ofertado ao paciente, ser entregue ao paciente. Então, para ofertar ao paciente o mesmo volume, só que numa velocidade mais lenta, é preciso então aumentar o tempo inspiratório, porque vamos lembrar de uma velha conhecida fórmula nossa. Tempo inspiratório é igual ao volume
corrente dividido pelo fluxo inspiratório. Isso é o mesmo que dizer que o volume corrente é igual ao fluxo inspiratório vezes o tempo inspiratório. Resumindo, o que eu disse até aqui é que não vai ter um volume só com o fluxo inspiratório. É preciso que haja tempo, no caso, tempo inspiratório, suficiente para ser gerado o volume programado. Lembra que na onda de fluxo quadrada, o tempo inspiratório foi de 0,50 segundos. E agora o tempo inspiratório é de 1 segundo. Isso foi o dobro do tempo. Porque para gerar o volume corrente pré-determinado, é preciso que haja um tempo inspiratório adequado. Então, o que eu quero dizer é que se o fluxo sofre redução, se ele diminui e o volume corrente ele tem que ser mantido, que para esta situação simulada foi de 500 mililitros, então o tempo inspiratório tem que aumentar. Mas em qual situação deve-se optar por uma onda de fluxo quadrada ou uma onda de fluxo decrescente na modalidade VCV? Primeiro, a onda de fluxo quadrada ela é necessária para quando é preciso fazer o cálculo da mecânica respiratória, mais especificamente para o cálculo da resistência. Vou entrar em detalhes lá no tópico de mecânica respiratória. Caso não seja necessário o cálculo da mecânica respiratória e o ventilador mecânico, como o SDVM, tenha outras opções para alterar a forma da onda de fluxo inspiratório, aí você pode escolher. Mas aí, volta a pergunta: por qual forma da onda de fluxo eu devo optar? Imagine uma situação hipotética de que por conta de uma patologia específica é mais vantajoso para o paciente a modalidade VCV e, além disso, o paciente ficou melhor adaptado a essa modalidade. Mas o problema é que o VCV com o fluxo constante, né, com a forma da onda de fluxo quadrada, é gerador de alta pressão. E essa pressão não está sendo vantajosa para esse paciente hipotético. Uma alternativa, então, é alterar a forma da onda de fluxo. Por quê? Porque a onda decrescente gera menor pico de pressão, pois o ar entra mais lentamente, turbilhonando menos o ar e gerando pressão de vias aéreas mais baixas em comparação com a onda de fluxo quadrada.